Como definir se um elemento deve ser transformado num componente para sua aplicação? Sou o Guima Ferreira, CTO da Nuconte, e aí desenvolvedor, designer de UX ou planejador. Eu quero compartilhar com você como que eu faço para poder tomar essa decisão e como que você pode me utilizar aí na hora de fazer seu desenvolvimento ou mesmo no seu planejamento ou na hora de fazer a UX. Muitas vezes até eu confundo um pouco, assim, não é tão simples em alguns casos, mas tem duas regrinhas básicas que eu uso como referência. A primeira regra é: esse elemento ele é repetitivo, ele é utilizado em outros lugares dentro da aplicação. Se ele for utilizado em outros lugares e tem alguma variação ou outra, mas que é inerente àquele elemento, então ele deve ser sim componentizado, né? Por quê? Porque você vai ter que programar ele apenas uma vez e você vai poder utilizar ele em vários outros lugares. Uma outra vantagem é se a sua aplicação faz cache dos componentes, ele vai ser carregado uma única vez e ele já está em cache no usuário, então você não vai precisar ficar gerando tráfego e demorar, precisar da banda da internet para poder baixar aquilo. Se você está fazendo a UI da aplicação, você já tem um componente pronto, você dá Ctrl+C, Ctrl+V, edita uma coisa ou outra lá e pronto, está funcionando. A outra regra que eu utilizo é: esse componente ele tem uma lógica intrínseca a ele tem algum tipo de lógica que ele vai precisar utilizar. Imagina só, as nossas lógicas em geral ficam às vezes em controller, a maioria das vezes em controller. Se esse componente vai ser utilizado em outros lugares, como que você vai garantir que a lógica que está no controller vá para o outro lugar? Então você componentiza algo e guarda a lógica dentro dele. Mesmo se aquilo não tem uma previsão de ser reutilizado na aplicação, você pode fazer isso simplesmente para agrupar a lógica dentro de um único arquivo e garantir que aquele arquivo sempre vai andar com aquela lógica dele. Então, as duas dicas avalia: esse componente vai ser reutilizado na aplicação, você vai precisar desse elemento em outros lugares ou de uma forma muito parecida, pode ter uma variação ou outra. E outra, ele tem uma lógica intrínseca a ele, você precisa criar um código de lógica? Se sim, você deve componentizar. Se não, você faz uma avaliação melhor, talvez possa ser que vire um componente também, mas muito provavelmente você vai só utilizar ele naquele lugar lá. E caso você replique um elemento, mas na mesma view, na mesma tela, provavelmente você não vai precisar componentizar ele, se ele não vai para outros lugares. Você pode usar um repeat aí de alguma forma, dependendo da linguagem, do framework que você usa. No caso, a gente usa AngularJS. Você vai usar o ng-repeat naquele elemento e ele vai se auto-replicar lá. Se for utilizar em outro lugar da aplicação, com certeza tem que ser um elemento. Então, a partir de hoje, usa essa dica aí que você vai conseguir definir exatamente, seja na UX, seja no planejamento, ou seja no desenvolvimento, quando você precisa ou não fazer.